Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos ver as medidas que o multímetro faz. A primeira delas, a gente vai ver como ele mede tensão. Então você tem aqui nesse multímetro analógico as escalas de resistência, tensão alternada, VCA, do outro lado VCC, que é a tensão contínua, e a outra corrente contínua, MACC. Perfeito? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a tensão. A gente tem aqui do lado um circuitinho de um resistor com um LED alimentado por 12 volts. Eu vou chegar aqui na escala de VCC e colocar o multímetro na escala de 12 volts. Então a gente vem, como eu sei que tem 12 volts e uma das escalas dele é 12, eu já posso ficar tranquilo que não vai pular o ponteirinho. Eu venho aqui em paralelo, eu sei que o positivo é onde está aqui o LED, então eu vou medir em cima do LED. E nós vamos ter mais ou menos 2 volts, certo? E em cima do resistor, os 10 volts que a gente sabe que tinha que dar, porque o total vão ser 12 volts. Então o que eu estou fazendo? Eu estou na escala de 12 volts, aí eu venho aqui ó, e está escrito ó, 300, 12 e 6. Então essa é a segunda escala aqui, ó, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Então voltando, olha, você vai ver que no LED tem que dar 2 volts, ó. Ele para exatamente entre tal 50, o 2 e o 1, né? Mas como a gente está medindo a escala do meio, que é 12, então a gente pega os números que estão no meio. Então você vai ter 2 volts aqui, no resistor 10 volts, certo? E um total até o final da escala que vai marcar os 12 volts. E é desse jeito que a gente mede tensão. Quando a gente vai medir corrente elétrica, a gente sabe que primeiramente você tem que abrir o circuito aqui, porque o multímetro ele tem que ficar em série com o circuito. Então eu venho aqui, tiro o resistor, o LED logo, lógico que vai apagar, e eu fiz aqui uma abertura, ficou aberto aqui o circuito. Eu vou colocar na escala que eu tenho de 30 miliamperes e eu vou colocar entre a ponte que eu fiz o aparelho, certo? Então eu vou colocar aqui ó, entre o multímetro que estava aqui e o resistor que estava ligado nele, eu vou ligar o aparelho e do aparelho volta para a resistência. O que vai acontecer? Ele vai fechar o circuito e aí a gente vai medir a corrente que está passando por ele. Olha só, você vê que o LED acende porque eu fechei o circuito. Então qual escala que eu vou ler? A mesma coisa. Se eu tenho aqui, ó, 30 miliamperes, eu venho aqui e procuro 300, 12 e 6. Eu não tenho 30, mas se eu pegar o 300 e dividir por 10, vai virar 30. Então, todo mundo que aqui está 250, 200, 150, eu também tiro 10, entendeu? Eu vou dividir por 10. Então, aqui era 300, fica 30. Por que 30? Porque eu estou lendo na escala de 30 e é o máximo que ela aguenta. Se ele vai até aqui, então aqui vai marcar 30, 25, 20, 15, 10 e por aí vai. Então, quanto que vai medir? Eu chego aqui ó, e vejo que ele para onde estava o número 100. Mas na verdade eu sei que é quanto? É 10. 10 o quê? 10 miliamperes, tá? Porque todas essas escalas aqui, ó, 3 e 30, tá em miliamperes, tá? Então, de novo, eu abri o circuito, ó, e aí ele vai parar em 10 miliamperes. Muito bem. E agora para medir resistência. Para medir resistência, a primeira coisa que eu tenho que fazer no circuito é desenergizar. Então ele está aqui ligadinho, vamos dizer que você está com o circuito aqui funcionando. Aí você fala, bom, eu vou medir o resistor aqui. Não, não é assim. Primeiro você tem que desligar o circuito. Então eu venho aqui e desconecto, certo? Aí eu vou medir o resistor. Não, nesse circuito ele é simples, mas a gente sempre deve fazer de isolar o componente que você vai medir. Porque vamos supor que aqui esteja um outro resistor em paralelo e você chega aqui e mede. Você não vai medir esse resistor, você vai medir a resistência equivalente dos dois. Então o certo é eu eliminar ele do circuito, vou colocar ele em outro ponto aqui qualquer, e aí sair medindo o resistor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na escala de x1, vou zerar as pontas aqui, ó. E o nosso ponteiro tem que estar marcando 0. Caso ele não marque, você vem aqui e ajusta. Nesse caso aqui, eu estou vendo que ele já está ajustado. Então, eu simplesmente venho, resistor não tem polaridade, então você simplesmente mede. E ó, o ponteiro se mexeu muito pouco.
Você não tem que ficar apanhando, procurando qual onde ele parou. O aparelho tem que te servir e não te prejudicar. Então você vai facilitar a sua vida. Você de novo vai então mudar a escala, vai zerar as pontas de novo, certo? Porque no meu caso aqui caiu no zero, mas ele poderia cair em outro lugar. Então toda vez que você muda de escala, você faz o ajuste do zero, você junta as duas pontas aqui, certo? E aí você vem e mede. Ó, já está dando uma melhoradinha, certo? Então está parando perto do 100. Aí você sabe que 100 vezes 10 vai dar um resistor de 1000, 1K. Mas se você ainda está achando ruim para ler, você pode colocar de novo na escala aqui, mudar, zera, vamos lá, certo? E vamos medir o resistor. Olha lá, é que nesse caso ele está medindo, né, muito próximo do zero, então não ficou bom. Então você volta a escala aqui, coloca no 10, zera as pontas de novo, e aí vê que aquela medição era melhor, certo? E era mesmo, né? 100 vezes 10, você sabe que esse resistor é de 1K. Esse é o jeito que funciona o multímetro quando você for fazer as 3 medições. Agora eu pergunto para você, o que você pode fazer com o multímetro analógico se ele não tiver as pilhas? É óbvio que muita gente vai falar, ué professor, mas se não tiver nem a bateria nem as duas pilhas, o aparelho não vai funcionar. Aí eu olho bem para o aluno e falo assim, olha, não sei se é bem isso não. Por que a gente não tenta experimentar? Porque a gente sabe que o multímetro digital, sim, se você tirar a bateria dele, ele desliga, acabou, já era. Agora, e o multímetro analógico? Será que ele vai funcionar do mesmo jeito ou não vai funcionar? E é o que a gente vai ver agora. Então você vai ter essas duas pilhas retiradas, ou a bateria, e será que ele vai prestar para alguma coisa? Bom, pessoal, agora a gente vai repetir as 3 medições que nós fizemos, só que com o aparelho sem as baterias. Você pode ver que eu tirei tanto as duas pilhas como a bateria, e a gente vai fazer a nossa primeira medição, que é medir a tensão no LED e no resistorzinho. Será que ele vai funcionar? Então eu vou primeiro colocar na escala de tensão 12 volts, normal, e eu vou medir o LED. E olha o que a gente vai ver, se o ponteiro vai se mexer. Olha, se mexeu, 12 volts. E no resistor, 10 volts. E o total, 12 volts. E o que a gente percebeu? Que não tem bateria nem pilha. Vamos medir a corrente? Eu vou abrir o circuito, tiro o resistor daqui, ele apaga. Onde eu abri o circuito, vamos medir a corrente. Não esqueça de mudar a escala. Coloquei na escala de 30 miliamperes, que é o máximo. Vou medir entre a abertura que eu fiz, eu coloco o aparelho. E olha, ele está medindo também 10 miliamperes. E novamente, para você não ser enganado, não temos bateria. Então agora a gente vai medir resistência. Aí você vai falar, então beleza, então mede aí que vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Vou colocar na escala de X10, né, que a gente já viu antes. Eu vou zerar as pontas. Eita, não está funcionando. Bom, mede lá o resistor, vamos ver. Eita, não está dando nada, porque o aparelho está sem bateria. Então, que conclusão que a gente tira? Que sem bateria funcionou tensão, funcionou corrente, mas não funcionou resistência. Agora, qual é o segredo disso? Por que isso tudo acontece? Bom, então vamos lá. O que acontece é o seguinte, pessoal. Dentro do aparelho analógico, existe essa pecinha aqui que a gente chama de galvanômetro. O que é um galvanômetro? Ele nada mais é que uma peça feita de bobina, né? Onde ele segura aqui um ponteiro e através de campo magnético, quando a corrente elétrica passa por ele, vai criar um campo magnético que vai fazer com que o ponteiro se desloque. Então, quanto mais energia entrar no aparelho, maior vai ser a corrente, mais forte vai ser o campo magnético e mais longe vai se deslocar o ponteiro. Então, se a corrente for pequenininha, o campo é pequeno, ele se desloca só um pouquinho. Aí você está medindo uma energia baixa. Então, por que funciona com bateria uma coisa e outra não funciona? No caso da nossa tensão e da nossa corrente,
Quando o aparelho recebe a energia que você está medindo do circuito, ele pega uma parte da energia do circuito e joga para o galvanômetro. Então ele pega um pedacinho da energia que está aqui, que você está medindo, para energizar o galvanômetro e assim fazer a medição. O circuito não está energizado? Da onde que veio a tensão? Do circuito, que fez movimentar o ponteiro. Na corrente elétrica, a mesma coisa, foi com o circuito energizado. Agora, quando o circuito está desenergizado e você vai medir a resistência, que é a obrigação, né, da gente fazer com o circuito desligado, da onde vai vir essa energia, se aqui está desligado? Então é nessa hora que vai entrar a energia das pilhas e baterias. Então, quando você pegar um aparelho que está lá guardado faz um tempão, o analógico, e aí você vê que as pilhas dele estão estragadas, né? Você vai falar assim, puxa, eu tinha que fazer um trabalho rapidinho, não vou conseguir usar esse aparelho hoje. Não, se você for medir tensão e corrente, você usa ele normalmente. Só para medir resistência é que você não vai conseguir fazer essa medição. Por quê? Porque quando você pega um componente sem energia nenhuma e vai medir com o aparelho aqui, ele vai ter que pegar essa energia de algum lugar. Aí é que vão entrar as pilhas e baterias para energizar o circuito, passar pelo resistor que você está medindo e fazer deslocar o ponteiro. Perfeito? Aí você vai falar assim, poxa, mas e se eu não tiver a bateria? Porque eu sei que a bateria é a mais cara de todas. Eu posso fazer medida de resistência? Então vamos entender para que serve as pilhas e a bateria nesse circuito do multímetro. Então a gente vai fazer o teste só usando as pilhas. Eu tirei a bateria e vamos ver o que essas duas pilhas fazem com o nosso aparelho aqui na hora de medir resistência. Então eu coloco ele aqui, vou colocar na escala de X1, vou zerar os dois ponteiros. E o que a gente vai perceber aqui, ó? Então eu estou colocando, tá vendo? Ó, as duas pilhas, deixa eu ver se eu coloquei certo, sim, tudo bonitinho. Opa, é que deu mau contato, desculpa aí. Então olha só, estou colocando as duas pontas aqui juntas e você vê que as duas pilhas estão alimentando o nosso aparelho. Ó. Eu estou zerando ela, então elas estão boas, tá vendo? Ó, eu chego elas no zero e aí eu posso chegar e fazer a medição lá no resistor caso eu queira, perfeito? Colocando na escala de X10, novamente eu vou juntar as duas ponteiras e elas vão se juntando e aí a corrente passa e o nosso ponteiro se mexe. Então tá funcionando. Colocando na escala de 1K, de novo, junto as ponteiras, ele de novo se mexe. Na escala de 10K, eu ponho aqui, junto as ponteiras e não vejo nada. Olha, então o que significa? Que sem a bateria, a única escala que não funciona é a de 10K. Agora a gente vai trocar. Eu vou colocar só a bateria. Bom, o que eu fiz agora? Eu tirei as duas pilhas e só deixei a bateria. Perfeito? Vamos ver o que acontece com o aparelho. Vou juntar logo direto na escala X1 as duas pontas. Não acontece nada. E dessa vez, ó, não tem mau contato, não tem nada. 10K, 10 ohms, quer dizer, X10, X1K e X10K. Vamos ver o que acontece? Nada. Aí você fala, ué, então para que serve essa bateria aí? Calma, agora a gente vai fazer com as três pilhas tudo junto. Vamos ver lá. Bom, agora a gente voltou na situação original com as duas pilhas e a bateria. E vamos direto logo para o teste. Então você tem aqui a escala X1, medindo certinho. Estou colocando as pontas aqui e ele mete. X10, beleza. 1K, beleza. E 10K, beleza. Olha só. Ah, não está chegando no zero. É agora que a gente ajusta aqui, ó. Ajusta aqui um pouquinho. Ó, sempre com a ponta encostada. E olha só que bonitinho. Ajustei aqui, né? Põe o dedo aqui, olha, vai mexendo. E ele chegou no zero, está pronto para ser medido lá. Então, qual é a conclusão que a gente tira? As duas pilhas, elas vão funcionar muito bem para a escala X1, X10, X1K. Quando você usa a bateria, ela só vai servir para a escala de 10K.
Então, se você não tiver aí com uma grana para comprar bateria, a única escala que você vai perder é essa daqui. Se você não for medir resistências muito altas, ela não vai te fazer falta. E por que usa-se então uma bateria de 9 volts nessa escala aqui mais alta? Porque pensa bem, quanto maior a resistência, menor a corrente, certo? Então nesse caso, se você usar aqui, for medir uma resistência muito alta, aquelas duas únicas pilhas, que vão dar 3 volts, não serão suficientes para passar corrente elétrica e fazer mexer aqui o ponteiro, porque a resistência que você está medindo é muito alta, então a corrente vai ser pequenininha. Então, nesse caso, quando você coloca um resistor de 1 mega, um resistor de 510K e por aí, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma tensão maior para fornecer mais corrente para o circuito que você está medindo. Né? Então, nesse caso, escala de 10K, o que significa? Significa que todos os valores que estão aqui, ó, de 0 até 500, 200, 100, 50, você vê onde o ponteiro para, por exemplo, parou em cima do 5. Aí você vê 5 o quê? 5 vezes 10K. Então, o resistor que você está medindo aqui é de 50K, 50 mil ohms. Você vê que é um resistor muito alto. Se você colocar só 3 volts, não vai dar corrente nenhuma para movimentar o galvanômetro. Então, nesse caso, se usa a bateria de 9 volts em série com as duas pilhas de 3 volts, né, 1,5 cada uma, e aí sim vai dar corrente suficiente para que passe no galvanômetro e ele marque bonitinho aqui no seu aparelho. Beleza, então, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E a gente está numa próxima aí. E o meu muito obrigado para você. Até na próxima.